Olá a todos! Hoje eu gostaria de compartilhar um trecho da Palavra de Deus, ainda no tema da esperança, já que a Bíblia tem tanto a nos falar sobre esperança e nesse tempo de crise que estamos passando, nada melhor do que relembrar algumas coisas que já sabemos da Palavra, sobretudo o que diz respeito à esperança que nós temos em Cristo Jesus. E o texto então que eu gostaria de compartilhar se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nos últimos 3 versos a partir do 16, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então aqui é mais uma vez o apóstolo Paulo falando sobre a razão pela qual nós podemos e devemos ter esperança. E Paulo era um homem que de fato podia falar de sofrimento, de tribulação. Paulo, logo no começo do seu ministério, ali em Damasco, logo após a sua conversão, ele precisa sair da cidade sendo descido pelas muralhas por um cesto, porque logo no início do seu ministério ele começou a sofrer perseguição. E ele sofreu perseguição ao longo de todo o seu ministério. Paulo passou frio, passou fome, Paulo foi preso, foi açoitado, Paulo passou por naufrágios e por grandes problemas de ordem eclesiástico, as preocupações que ele tinha com cada igreja, e quando cada igreja era atacada por falsos mestres, ele sofria. Então Paulo era um homem que podia falar de tribulação. Não somente Paulo, mas cada um dos apóstolos de Cristo que, segundo a tradição, morreram martirizados, a não ser o apóstolo João, que, ao que tudo indica, morreu ali na ilha de Patmos, depois de, obviamente, ter recebido a revelação de Cristo. Mas também ao longo da história da igreja, nós temos o registro de muitos mártires que também sofreram, passaram por tribulação, ali principalmente nos primeiros séculos da igreja cristã, mas não somente nos primeiros séculos, ao longo dos 2000 anos de igreja cristã, muitos têm passado por tribulação. Não só a tribulação ligada à perseguição pelo Evangelho, mas também a tribulação que nos acomete pelas circunstâncias da vida. E hoje nós passamos por esse momento ainda de pandemia e de crise econômica que está aí chegando no nosso país, e tudo isso traz a aflição, tribulação, angústia, preocupação, e é por isso que é importante então voltar aqui, porque Paulo, ele dá aqui 2 características da tribulação que para nós parece estranha. Ele diz aqui no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. E é muito interessante porque para nós tribulação nunca é leve e nunca é momentânea. Sempre é algo pesado, algo penoso, algo difícil de passar, e na maioria das vezes não é tão curto assim um período de tribulação. Na verdade, sempre se estica além do que nós gostaríamos. Mas aqui Paulo, escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, ele diz exatamente isso, que a nossa leve e momentânea tribulação, ela é leve e momentânea. E isso é muito interessante. Mas o que é interessante também é perceber o porquê ele fala isso. Ele explica aqui, nesse mesmo verso, porque vai dizer o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação.
Então, na verdade, o que Paulo está falando aqui é de algo que ainda virá. Ele está contrastando ou comparando a nossa tribulação aqui terrena, neste momento, do lado de cada eternidade, e afirmando que ela é leve e momentânea, porque ele está comparando com o outro lado, com a eternidade. E aí a gente começa realmente a perceber e a entender que por mais que soframos aqui nesta vida, por mais problemas que tenhamos, por mais sofrível que seja os nossos momentos, passando tribulação, seja pela questão do evangelho, ou seja por questões circunstanciais, seja um problema de enfermidade, seja um problema econômico, de desemprego, seja qualquer situação que nós crentes somos acometidos. Os cristãos são acometidos por tudo isso. Mas Paulo está falando que, seja qual for essa tribulação, ela é leve e momentânea, porque a nossa vida aqui é finita. E do outro lado, quando passarmos para a eternidade, agora sim vem um tempo atemporal, algo que não tem fim, algo que nos escapa ao entendimento para discernir como será, mas que é algo glorioso. E aí por isso que é importante nós estarmos, apesar de, em meio a essa situação tão complicada, e talvez você especificamente esteja passando pela enfermidade que está acometendo tanta gente, e que acomete cristão e não cristão, homens, mulheres, pobres, ricos. A mesma situação, se você tem a esperança em Cristo, a esperança da vida eterna, então lembre-se de que esta tribulação, esta situação, na pena de Paulo, na pena de alguém que está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele afirma que é leve e é momentânea, porque do outro lado da eternidade a coisa é diferente, é gloriosa, é indescritível na verdade, porque não sabemos, mas sabemos que temos uma esperança que é viva. É muito interessante que quando o capítulo 11 da carta aos Hebreus, a chamada Galeria da Fé, que vai relacionar ali muitos homens e mulheres que sofreram e até morreram na obra de Deus. Homens e mulheres lá do Velho Testamento. Lá se diz que eles tinham uma esperança e eles viam essa esperança de longe pela fé. Capítulo 11 é o capítulo da fé. E pela fé eles vislumbravam esta esperança, e o autor vai dizer que eles acenavam para essa esperança, porém eles morreram sem ver na sua vida essa esperança. Essa esperança, na verdade, era a promessa de que um dia Deus iria se encarnar, se fazer homem, para morrer e ressuscitar por nós. Então essa esperança que aqueles tinham e que de longe acenavam e que morreram sem ver, é essa esperança de Cristo ressurreto, morto, ressurreto, que nós hoje conhecemos. Agora nós hoje, cristãos do século 21, nós temos uma segunda esperança, uma segunda promessa de Deus. É a promessa de que um dia Cristo vai voltar novamente para buscar a sua igreja. E aí eu gostaria de concluir essa nossa reflexão também olhando ali a carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo de número 4, quando ele vai falar da volta de Cristo. E eu leio aqui a partir do verso 15, que ele diz: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, aqueles que morreram na esperança do Evangelho, esperando Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Isso é tremendo. Isso aqui é algo que nós podemos tentar imaginar como será, mas é algo que escapa à nossa razão, à nossa criatividade até. Ele diz que para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele fecha esse capítulo dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, com essa palavra eu quero concluir essa reflexão, essa meditação, e dizer que sim, nós temos razão para ter tranquilidade, para ter esperança, fé nessa promessa que Deus nos deu, que um dia Cristo vai voltar e buscar a sua igreja. Talvez se você partir antes disso, saiba que com o Senhor você estará assim que você se despedir dessa vida. E se você estiver vivo, se eu estiver vivo quando Cristo voltar, os nossos corpos serão transformados e nós iremos encontrar o Senhor Jesus nos ares para estar com Ele para sempre. Por isso, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que você realmente possa lembrar dessa promessa, crer nessa promessa e orar para que o Espírito Santo de Deus possa consolar a tua vida, alegrar a tua vida, fortalecer a tua fé, para que você seja alguém que possa também, com este consolo, consolar outros que porventura esteja desconsolado, firmar a fé de outros que porventura esteja com a fé enfraquecida e esperar inteiramente no Senhor, que é aquele que ama a sua igreja e é aquele que ama cada um de nós. Por isso que eu oro para que essa palavra possa abençoar ricamente a vida de cada um e que ela possa frutificar e gerar fruto na minha vida e na tua vida, para a honra e para a glória de Deus. Amém.